Bom dia. Achou? Seguindo nossos vídeos, né, dessa semana. Hoje vou contar para vocês como é que eu vim parar aqui, né, em Ocoji. Tem umas pessoas me perguntando, vira e mexe alguém me pergunta, mas como é que você foi parar aí, né, nesse lugar tão inóspito, né, do Japão? Aqui é um lugar muito difícil de chegar. Tem que viajar muito para chegar aqui em Ocoji, na verdade, porque não está perto de nenhum grande centro assim dos turísticos, né? Só Kanazawa aí é a cidade mais próxima aqui, grande. E mesmo assim é bem além de Kanazawa. Mas e falar um pouco sobre a prática leiga, né? Eu não sou monja, viu, gente? Muita gente me pergunta isso também. Eu sou praticante leiga. Em 2016, eu fiz uma viagem aqui para o Japão de férias, né? Eu ainda trabalhava no governo, eu já estava programando a minha saída do estado, juntando dinheiro para isso, para poder fazer uma outra coisa, né? Eu não queria mais conviver no tipo de trabalho que eu estava desenvolvendo dentro do trabalho, dentro do estado, né? Era um trabalho importante, mas a gente acaba tendo que se impor dentro desses lugares de uma forma muito firme. Às vezes isso começou a me afetar um pouco na questão dos votos, né? Uma hora ou outra você acaba tendo que quebrar votos de alguma forma, né? Mesmo que seja de fala. E outros você não vai fazer de jeito nenhum, né? Eu participei de reuniões que eu falei o que é a penalidade aqui dentro desse contexto, né? É a demissão, porque se for eu estou preparada para ela, porque eu não vou assinar esse documento. Então assim, a gente começa a se colocar em situações que você definitivamente não vai fazer. E eu já estava me programando para isso. Tirei essas últimas férias que eu tinha no estado e vim para o Japão, né? Fazer uma viagem com Shutetsu-san. Fiquei um mês aqui. Falou, vamos visitar todos os templos importantes do Zen? Eu falei, vamos demais. E aí a gente começou a fazer essa viagem. E ele me levou, né? Porque é japonês e monge e conhece tudo e todo mundo. E foi uma viagem maravilhosa, porque eu tive oportunidade de conhecer todos os lugares onde os nossos mestres passaram, né? Os templos de todos os mestres principais que a gente tem na nossa escola, eu fui em todos. E um dia conheci vários roshis, né? Conheci praticantes japoneses aqui, amigos de Shutetsu-san. Entrei em todos os templos, a gente viajou muito. E um dia era final de dia já, a gente estava aqui nessa região a gente veio para a região de Ishikawa para conhecer Irreiji, na verdade, que é aqui perto, né? Fukui é descendo aqui, um pouco mais para o sul, mas na mesma região. O intuito era conhecer Irreiji. Então tem que atravessar o Japão inteiro para conhecer Irreiji, um lugar longe. E aí tem Daijoji, que é aqui perto também, que era o templo do mestre de Keizan. E a gente foi conhecendo tudo. E um dia já era final de tarde, assim, eu estava muito cansada, já era quase no final da viagem. E ele falou, tem um templo aqui que você tem que conhecer. E eu falei com ele, Shutetsu-san, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver templo, né? Vamos fazer outra coisa. Eu não quero ver templo mais não. Estou cansada,
vamos para um restaurante, sei lá, vamos para um lugar, ficar vendo a vista, eu não quero ir não, estou cansada. Ele, não, mas nesse templo você tem que ir, porque esse templo e tudo aqui é assim, né? Porque esse lugar eles esmiuçam tudo, são muito minuciosos nas informações e tudo é muito importante, tudo tem uma história e tudo. E aí eu já estava de saco cheio daquele negócio, eu falei, tá bom, vamos lá, era Yokoji, né? E a minha entrada no budismo foi através do Kadroling, né? Eu estava fazendo também uma viagem com a minha família, a minha mãe e as minhas duas irmãs, para o sul do Brasil, em 2004. Não conhecia nada, né, de budismo, uma família super católica, batizada no catolicismo. Nunca fui uma crente com muita fé, era católica como a maioria dos católicos no Brasil são, né? A gente nasce nesse contexto e vai assim. A família do meu pai era testemunha de Jeová, então eu fui batizada bem tarde, eu não fui batizada quando nasci. Enfim, eu conheci o budismo, a minha entrada é através do budismo tibetano, né? Através do Kadroling. E quando eu cheguei no Kadroling, em Três Coroas, eu tive uma crise de choro muito forte, assim, eu fiquei muito movimentada, né? Com o lugar, com a beleza, alguma coisa assim me tocou muito fundo lá. E eu lembro exatamente, tinha eu não sei o que era a pessoa, se era monge, o que era, ele ficou comovido, né? Porque eu estava muito comovida dentro do pavilhão onde eles fazem as práticas. Eu não sabia nada de budismo, nunca tinha lido nada, até aquele dia. E aí ele me deu o livro Portões da Prática Budista, que eu tenho até hoje, e falou, leia esse livro e procure esta pessoa em Goiânia, que era o Lídio. E vai lá, né? Vai lá para você conhecer mais. Então a minha entrada no budismo foi desta maneira, e assim eu fiz. E aí o que acontece? O que isso tem a ver com essa história aqui de Yokoji, né? Nesse dia que a gente veio visitar Yokoji, que eu já estava de saco cheio, isso quantos anos depois? Foi 2016, 2004, 2014, 2016, 12 anos depois, né? Quando eu pisei aqui em Yokoji, né, e eu vi a figura do Orochi, o Orochi estava lá embaixo, na subida da montanha, com a maquininha, aparando o jardim, né? Era verão, as begônias dão um trabalho danado no verão. Ele estava aparando, fazendo o jardim das begônias, ele e Pitotsi-san, que era o aluno dele. E aí eles pararam o que eles estavam fazendo, né? Quando viram que o Shutetsu-san estava chegando, que a gente estava chegando, já era fim de tarde. E subiram, né? E aí eu vi aquela figura assim, que era o Orochi, tirando aquela paramenta toda assim. E ele era uma figura, ele é baixinho, né? Ele é baixo, mas forte assim. Eu tenho a impressão que ele vem dessa descendência dos índios aqui do Japão. Tem umas descendências distintas. Você vê assim, a fisionomia dos japoneses, ela é bem diferente quando a gente começa a prestar atenção. Cada um é uma linhagem mesmo de descendência de povos diferentes daqui. E eu tive um acesso de choro, foi meio que um déjà vu, né? De novo, a mesma sensação, né? Porque é sensação isso que a gente sente. Quando eu pisei aqui em Yokoji, nesse lugar aqui que a gente está, né? Que eu vi a imagem do Orochi e eu olhei aqui, eu fiquei muito tocada assim e passei uma vergonha, mas uma vergonha porque eu não parava de chorar, né? Chorava, eu nunca tinha visto ele na minha vida, né? Eu não conhecia, não fazia ideia de que era.
Yokoji e a Shikiroshi, quando a gente estava subindo a montanha, o Shutetsu-san falou: gente, mas ele é um Orochi, ele tem uma ordenação altíssima, olha o que ele está fazendo, né? Ficou meio revoltado assim, porque não tinha monge aqui ajudando ele a fazer esse trabalho. Eu falei, uai, por isso que ele é Orochi, né? Porque ele está aqui no pé da montanha trabalhando, limpando aqui tudo, por isso que ele é Orochi, né? Aí ele, mas não é possível, ele está velho, ele teve uma doença muito séria o ano passado, ficou revoltado, porque ele estava organizando o jardim, enfim, ele é assim, né? E aí ficou aquela situação assim, porque eu não parava de chorar, e Shutetsu-san tentando amenizar a situação. Ah, emotional, né? Emotional, né? Emotional, eu não consigo nem conversar, né? E ele me olhou assim, esses mestres, eles têm um olhar que atravessam a gente, né? Eles enxergam além, eu acho. O Saikawa Roshi tem esse olhar também, assim, quando eu fiz Dokusan com o Saikawa Roshi algumas vezes, e eles tem um olhar profundo, assim, né? Eles te atravessam mesmo, e ele me olhou assim de um jeito, aí eu continuei meu desabamento, né? Enfim, eu tive essa sensação muito forte, né? Aqui, a crise de choro, a mesma que eu tive no Kadroling, depois de muito tempo eu fui contar isso para ele, né? No dia a gente estava aqui só de visitante, aí ele mandou abrir tudo, mandou Daijo-san abrir o Zazendô, abriu o Dentoin, né? Falou, entra com eles lá no Dentoin. E Shutetsu-san falou, nossa, pode entrar, oxe, ele vai deixar a gente entrar, né? Ele estava surpreso, assim, porque ele abriu tudo, assim. Ele mandou abrir tudo e levar a gente tudo no Goroho, no Gassandô. Eu sei que a gente ficou umas 2 horas aqui, muito tempo depois do horário do templo fechar, e sentou para tomar chá. E por algum motivo, né, a gente desconhece algumas causas assim que acontecem na caminhada da gente, e esse encontro aqui com Yokoji e com Yashikiroshi é uma dessas condições que a gente desconhece e que simplesmente acontecem, né? Eu não fico muito me perguntando, não, assim, tinha que acontecer. E aí nesse dia ele falou, volta para cá, né? Ele viu como eu fiquei mexida, né? Ele enxergou. Ele falou, volta para cá para ficar aqui, né? Um tempo. Aí eu falei, mas eu não vou ser monge, já falei com ele, né? Eu falei, eu não vou raspar a cabeça, eu não vou ser monge. Ele falou, pode voltar que eu vou te aceitar como leiga. Eu vou te treinar como aluna leiga aqui. E aí assim eu fiz, né? Terminei de me organizar a vida, né? E para poder passar um tempo maior aqui. A minha saída do emprego já era uma coisa que era certa, se não fosse por esse motivo, ia ser pelos outros que já estavam acontecendo. E aí eu voltei terminei o ano de 2016 no Brasil e me preparei para vir para finalizar, né, aquele ciclo que eu fiquei muitos anos nesse trabalho e começar um novo ciclo. E aí nesse intermédio eu falei, se eu não fizer isso agora, né, e emendar um trabalho no outro, eu nunca vou conseguir tirar o tempo para fazer isso, para ir para o Japão por mais tempo. E aí eu tirei esse visto de residente de 1 ano e vim. Em 2017, entre 2017 e 2018 eu fiquei aqui. O pai de Shutetsu-san assinou a papelada para mim, porque o visto do Japão é um visto muito complicado, assim, difícil. Se você vem para turismo por 1 mês, é bom, é tranquilo, né? Mas você tem que comprovar hotel, tem passagem de volta, mas não é grandes coisas. Qualquer coisa que seja além de 1 mês, você tem que ter gente aqui que se responsabiliza até criminalmente por você, que assina, eles assinam um papel se responsabilizando criminalmente por você aqui dentro do Japão. Então, é um visto bem
bem chato. Tô descabelada logo de manhã. E aí eu fiz isso, né? Eu vim, entrei em contato aqui de novo e Pitote Sam ajudou nas traduções, né? De quando ia chegar, da organização da minha vinda, né? E Shoei San, já nessa época, se organizou em Sojiji para ficar aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, ele fez surpresa, né? Ele e Shutetsu San se organizaram lá. Eu acho que eles estavam preocupados de eu ficar aqui sozinha, né? Nesse lugar gigante. E era preocupante mesmo. E foi maravilhoso porque a gente estreitou uma relação que era uma relação só um pouco distante e que mais para frente precisou se estreitar mais ainda, né? Então, assim, as coisas acontecem como elas devem acontecer mesmo, né? Depois que passa o tempo, a gente vê como o Dharma é perfeito, né? E quando a gente caminha com o coração aberto, assim, e aberto mesmo, né? Para tudo, assim, para o que acontecer e caminhando dia a dia, as coisas acontecem, né? Elas andam com uma determinada proteção. Eu fiz isso, vim para cá e estreitei essa relação com esse mestre aqui, né? Ele me aceita, ele me enxerga como monja, na verdade. Me entregou 2 hakusus aqui em Yokoji, onde ele me titula como monja, né? Mas me entende a minha opção por ser leiga, né? Quando eu cheguei aqui dessa vez, eu saí para jantar com ele, a primeira coisa que ele me perguntou de novo, né? Ele falou: você quer ser ordenada monja, né? Eu falei: não quero, Rojo-sama, porque eu não posso criar uma expectativa num mestre assim como ele, né, de uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Eu não tenho isso no meu coração, né? Monja Koen, eu conversei com ela muito antes da minha vinda para cá, né? Quando eu decidi que vinha para cá, durante o ano passado ela me deu bastante apoio e quer por toda a lei que eu seja ordenada monja, né? Desde sempre. Que dia que você vai arrancar esse cabelo? Ordena, você já vive como monja. Eu falo: não posso, monja Koen, eu não sinto isso no meu coração, né? Eu não me vejo careca. Meus alunos vão cair num pranto de choro se eles me verem sem cabelo, né? E eu acho que a prática do leigo, ela independe, às vezes mesmo, de título, né? A gente precisa de leigos que tenham um coração monástico. Eu conversei isso muito sério com a monja Koen agora aqui da última vez, quando eu estava organizando essa vinda dela para cá, né? Com o GNT. E olhando quando que ia ser, hotel e tudo aqui para eu. Eu não vou estar aqui mais quando eles virem, porque vai ser no meio de julho. Eu já vou ter ido embora para o Brasil. Então a gente conversou muito e uns 3 e-mails pelo menos ela está me perguntando: você foi ordenada? Você pediu para ser ordenada? Você está na casa de Keizan? E papapá, papapá. E eu falei com ela: Koen-sensei, eu não tenho essa vocação, né? Eu acho que o monastério é uma vocação, porque é muito sério, né? O manto é pesadíssimo e muita gente às vezes não enxerga de início esse peso, né? Precisa de uma caminhada dentro do budismo e das instituições, principalmente, para você sentir esse peso dentro da caminhada mesmo. Eu tenho várias restrições assim quanto à questão institucional, né?
que eu não preciso de ficar falando isso toda a vida, porque eu tenho várias, assim. Então, é isso que eu falei com ele. Eu falei, não, Rodio-sama, é só o zazen e um coração, né? Um coração, se eu tiver um coração como o do senhor, assim, é isso, né, gente? Não tem, a gente tem um mestre que fala, a gente não precisa de vestes especiais, né? A gente precisa de uma vida especial, de uma caminhada especial. E é isso, se a pessoa não tem realmente vocação, não se ordene, né? Porque a gente tem visto muita quebra de preceito, já de noviços mesmo. A situação dos noviços no Brasil é um pouco apática, né? Então, eles têm usado essa coisa tem umas falas de ser silente, não resistente e obediente. Isso leva a uma apatia, que às vezes os leigos ficam esperando, né? As ordens, assim, uma vida, e ela não vem, e ficam mantos um pouco inativos, assim. A minha experiência dentro das sangas com os noviços não é boa, né? E eu não quero falar disso porque me chateia, mas por experiência própria, e tudo o que eu falo é do que eu vi, do que eu vivi, né? Quem carrega as sangas no Brasil são os leigos. E aí eu falei isso com o Koen Sensei dessa vez. Eu falei, Koen Sensei, dentro do que eu consegui, eu quero ser uma porta para os leigos, né? Eu quero que os leigos tenham as oportunidades que eu tenho, que eu sou super grata e que eu enxergo e agradeço todo dia que eu tenho. Então, vamos trazer leigos para cá. A gente já começou essa primeira conversa. Eu falei, se a senhora me diz, porque de vez em quando o Orochi fala, né? Pode trazer um amigo se você quiser, né? Eu acho que ele fica preocupado de eu ficar muito sozinha, e fico mesmo, muito sozinha aqui. Dessa vez, principalmente, foi muito pesado. E são pouquíssimas pessoas que eu tenho coragem de trazer para cá. Assim, eu tenho que confiar muito na prática da pessoa. E dessa vez eu tive essa conversa com o Koen Hiroshi. Falei, Monja Koen, se a senhora me indica, né, alunos, que a senhora tenha confiança na prática, gente que já está no caminho há mais tempo, e vamos trazer um grupo para cá. Eu venho com eles, né? Não precisa ficar 3 meses, 7 meses, 9 meses, não é o tempo que eu ficar. Eu venho com eles, a gente faz uma prática de 1 mês, uma viagem de 1 mês, para que os leigos tenham a oportunidade de prática no Japão, porque isso aqui não existe. Rodio-sama passa por cima da ordem para me aceitar aqui, né? Não existe essa perspectiva de um leigo treinar dentro de um mosteiro da Soto Zen. Não existe, só treina monge, né? Leigos não ficam em mosteiros em treinamento, fazendo zazen, participando da vida do mosteiro. Então, nessa época que eu falei com ele, né? Eu falei, eu não vou ser monja. Ele falou, pode vir que eu vou te aceitar como leigo. Então, assim, é gente que atravessa determinados quesitos e empecilhos institucionais, né? Porque enxerga um pouco além, né? O Rodio-sama é uma figura que enxerga muito, muito além, né? Ele é totalmente fora do padrão japonês, inclusive, né? A questão de ser mulher, né? Uma vez ele falou que eu falei, não, eu acho ótimo que você venha para cá, porque aqui é um templo de mulheres, que Eizan gostava das mulheres, incentivava a prática delas. Então, assim, tem uma conjunção de fatores porque eu estou aqui, né? E quando vem leigos para cá, ele gosta mais ainda. Eu já percebi isso também, que ele gosta de ver os leigos praticando sem a expectativa de quererem ser monges, né? Assim, ele já teve muitos problemas com monges, ele já falou isso. Ele falou, não, eu já tive problema demais com monge aqui, eu não quero monge aqui de novo para treinar, né? E é melhor que seja assim, porque é menos responsabilidade mesmo.
Então, eu quero muito que isso dê certo, né? Essa primeira conversa já começou. Ai, descansar o braço. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Pau de selfie jamais, hein, gente? Relembrando. Só para lembrar. Tô no Laguinho das Carpas de Cima hoje, ó. Todo mundo dormindo. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. E tomara que isso dê certo, né? E que ele é meu professor hoje, né? Então, enquanto eu tiver perna e dinheiro, porque precisa de dinheiro para vir para cá, eu vou estar aqui com ele, né? Ajudando e me treinando, porque é uma oportunidade raríssima, né? Raríssima. Não existe, né? Não tem, não tem. E quem eu puder ajudar para vir para cá comigo, eu vou fazer, porque a gente não tem locais de prática no Brasil. Na verdade, a gente tem no Brasil locais de prática, mosteiros de treinamento, a gente não tem. Isso vai demorar um pouco ainda a acontecer. Então, é isso, né? Continuar aqui o vídeo, gente. Tive que... Os vídeos estão igual novela do Manuel Carlos. Muito tempo depois, 3 pontinhos. A gente está falando sobre a prática leiga, né? Já falei alguma coisa, quero finalizar esse vídeo. Em que consiste? Qual que é a diferença, né, da prática do leigo e da prática monástica? Em nível de realização, né, de espiritualidade, nenhum, né? Tem leigos que têm realização espiritual, assim como tem monges que têm realização espiritual. A diferença primordial é a responsabilidade, né? Os leigos fazem 16 votos, os monges fazem 200 e as monjas 300. Então, é o nível de responsabilidade e o tipo de treinamento, né? O treinamento dos monges é um treinamento completo, né? Eles têm uma responsabilidade de ter que ensinar, né? E de ter que ensinar técnica e espiritualidade, né? Como se alcançar a realização. Então, a diferença é realmente o tipo de treinamento. Em que consiste o meu treinamento aqui como leiga? E os treinamentos de alguns leigos que eu conheço que já foram ou estão em alguns mosteiros por aí no mundo, né? Principalmente na Europa existe um movimento leigo já antigo. A prática aqui, eu não aprendo sino, ritualística, nada disso. Tudo que eu aprendi nesse sentido aqui em Yokoji foi reflexo do cerimonial que acontece aqui, né? Por observação e uma coisa ou outra que eu pedi especificamente o Roshi para me ensinar. Ah, Roshi, o senhor me ensina a tocar tal sino, né? Ah, Roshi, o senhor me ensina os oriox, o senhor me dá uma aula de oriox. Então, assim, tem coisas que eu tenho interesse e aí eu peço para ele, né? Eu, como leiga, né? Eu não tenho realmente muito interesse nessa ritualística toda para eu fazer, né? Eu fazer os sinos, ser perfeita nos batuques, porque eu não vou ser oficiante de cerimônia, né? Isso é função para os monges, por isso existem treinamentos tão bons, né? Aqui no Japão eles realmente são bons, no que eles se dispõem a fazer, eles
fazem com excelência, né? É um nível de exigência dos japoneses é alto. Então, por isso os treinamentos aqui, tecnicamente, são excelentes, né? De Sojiji e Reiji, a gente vê como os monges são preparados, né? A palavra é essa. Você vê um monge fazendo uma cerimônia, eles estão realmente, eles saem de lá preparados. É uma universidade, né? Eles vão para lá para aprender um monte de coisa. E a diferença é basicamente essa, né? Eu não aprendo essa ritualística toda a fazer e oficiar esse tipo de cerimônia. Todo o restante é o zen do dia a dia, né? É o zen, é o viver aqui em comunidade, ter a oportunidade de acompanhar um mestre com realização, não só com realização dentro da ordem, porque ele participa de uma ordem, segue as instruções e as diretrizes desta ordem, mas é um mestre com realização espiritual, né? E acompanhar isso aqui no dia a dia, num lugar como Yokoji, que tem essa abertura de consciência, porque a gente fica muito focado o dia inteiro em silêncio, em zazen. Então existe todo um ambiente que não é figurativo, que proporciona a prática, a enxergar algumas coisas, né? Que a gente não tem essas percepções no nosso dia a dia, ou mesmo em retiros, né? Retiros menores, os nossos retiros são ótimos, né? A gente faz sessins muito bons no Brasil, a gente tem práticas maravilhosas, assim, de retiros, mas é preciso um pouco mais, né? Tem gente que tem essa necessidade, eu tenho. Eu quero ir um pouco mais a fundo e eu busco isso, então por isso eu volto, né? E porque encontrei esse professor também. E continuo no Brasil, né? Não é porque só faço as minhas imersões quando eu estou aqui em Yokoji. Não, as minhas práticas são diárias, né? Não tem diferença mais de dia, hoje eu faço, hoje eu não faço. Não tem. A caminhada do Zen budista, ela é uma caminhada de prática constante. E aí, budistas são retirantes, né? Budistas são retirantes. A história do budismo e a história de Buda é de retiro, né? E os retiros não são só de isolamento físico, né? De ir para o meio da floresta e ficar. A gente se retira de ambientes, a gente se retira de situações, a gente se retira de um monte de coisa e a gente se retira também para esses aprofundamentos. Então, a prática do leigo é isso, é um compromisso primordial consigo mesmo, né? Primeiro. E um nível de responsabilidade menor do que a dos monges, com certeza, né? Porque eu não carrego um manto com 200 votos e tenho que observar aquilo todo o tempo, né? O que não impede que você observe aqueles votos, né? Tem leigos que cumprem realmente os votos super bem. Monja Coen já ordenou, se não me engano, ela já deu a transmissão. O nosso último vídeo eu quero falar sobre a transmissão, porque eu acho também que ela é entendida de uma forma equivocada no Brasil. Eu quero falar sobre isso. Esses vídeos todos eu falei com o Shoei-san que eu ia falar sobre esses assuntos. Ele me autorizou a falar, viu, gente? Não tô de doida aqui, não. Falando por minha conta, não. O último vídeo eu quero falar sobre isso. Koen Sansei, ela já entregou a transmissão para 2 alunos leigos, né? O que é isso, né? O reconhecimento de que a realização é possível também para não monges. E ao fazer isso, ela passa em cima da ordem, né? Ela passa em cima da Sotoshu, porque essa possibilidade não existe aqui. Não existe. Esse povo vai ter um papel? Não. Não vai ter nada, não, né?
é um reconhecimento da mestra deles, né? Olha, você tem um nível de você conseguiu acordar, né? Você despertou. Você tem um nível de realização satisfatório. Você pode ensinar as pessoas. Eu confio em você. Então, você me representa, né? Você é o meu espelho. É isso que Koen Sensei enxergou nesses dois alunos que têm ensinado, né? Eles têm autorização formal dela para ensinar. Ambos estão com o Hakushu amarelo. Eu acho isso formidável, porque é um movimento de honestidade, assim, né? Essas pessoas não querem ser monásticos, elas não têm aptidão para o monastério. E elas querem seguir um caminho leigo, né? E tá tudo bem. E se vier a transmissão, bem, e se não vier, amém também, e tá tudo certo. Então é um movimento muito bom, eu vejo isso com muitos bons olhos. Aqui no Japão não existe, né? Não existe essa possibilidade. Eu posso ter o reconhecimento do meu mestre, mas oficial, reconhecimento, assim, oficialmente, ele não vai existir. Ele vai existir extraoficialmente, né? O seu mestre pode te reconhecer. Aqui é uma relação entre eu e meu mestre. E o que vale é isso, né? É isso aqui que é o importante. Não tem nada que vá além disso. É isso. A prática aqui é viver numa Otera-san Life. Que o Rodiosama fala, né? Otera-san Life, né? Que o Rossão fala Otera-san Life, porque o tempo passa muito lento, né? Dentro de um mosteiro. Eu estou aqui há 3 meses, parece que eu estou há 3 anos. E é tudo muito lento. É você viver realmente a rotina de um mosteiro. Como se você fosse monge, mas você não é monge, né? Com todas as regras, todas as responsabilidades, as rotinas, né? Quando não tem monge para ajudar, o Roshi vem em grupo e precisa, eu vou ser Jisha, né? Eu sou Jisha, eu sei fazer as funções. Mas eu não vou me especializar nisso, digamos assim, né? Isso é trabalho para Shoei-san, para Joken-san, para Ryusho-san, para Ulisses-san, que estão super bem treinados. Para eles poderem treinar quem tem a aptidão para isso mais para frente. Um aluno de Shoei-san, esses dias, falou com ele, eu quero ser monge. Ele falou, então primeiro é o seguinte, você quer ser monge? Quero. Você pode vir para cá? Porque primeiro você vai ter que ficar 1 mês, 24 horas colado em mim. E eu vou te observar. Você pode fazer isso? Não posso. Então essa conversa já morreu aqui. Então a gente tem que ter um cuidado, sim. Eu acho que os mestres têm que ter um posicionamento de ré mesmo, de segurar um pouco as ordenações para não virar fábrica de manto, né, gente? Ordenações em massa. E aí a gente vê um monte de monge, mas pouca aptidão para o monastério, né? Porque existe uma ilusão, né? De que a caminhada de um monge é de paz, de tranquilidade, e que vai treinar uma mente tranquila e vai ser uma pessoa realizada. E na prática mesmo, né? Isso não acontece, não. A realização acontece com bastante dificuldade. A caminhada dos monges é muito difícil, muito dura, né? Muito trabalho. Eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente tratar do vídeo sobre a questão financeira. Muito trabalho. Eu vejo aqui na rotina de todos os monges, né? Até dos financistas, é de muito trabalho. Então, não tem como dissociar, não. Mas é isso, viu? Eu quero muito incentivar a prática dos leigos. A minha estada aqui é para isso também. Eu espero que eu contribua, né? De alguma forma,
no que eu conseguir, assim, e puder ajudar, eu vou sempre estar disposta a ajudar os leigos, porque os monges são problemas dos mestres deles, né? De cada um que arque com as consequências das ordenações, né? E a Shikiroshi é um abade que não ordena, né? Ele ordenou 6 alunos na vida, durante a vida. Ele tem 50 anos que é monge. Abade daqui, não sei nem quanto tempo, esses cargos gigantescos, enfim. É uma caminhada irretocável, né, dentro da ordem. Ele ordenou 6 monges durante a vida. 3 já morreram. Um entregou o manto, o que eu acho de uma dignidade tremenda, tremenda, porque às vezes você pensa que é uma coisa, chega lá, não é, e desiste, né? Não tem importância, né? É mais digno entregar o manto do que quebrar voto, então devolve o manto. Muito bom, muito bom. Um devolveu o manto, o outro foi embora, e hoje ele tem um monge, um aluno monge, que é Chiko-san, que é um senhor de 82 anos. Este senhor é uma vida monástica, né, com 82 anos, ele vem toda semana ensinar 100 crianças, senta com as crianças no rondô, e tudo que o Orochi precisa aqui, na verdade, ele vem ajudar, e não tem a transmissão até hoje. Esse senhor precisa de um papel, gente? A pergunta que fica é essa, né? Ele precisa de um papel? Ele não precisa. O Dharma já foi transmitido para ele, né? Mesmo que ele não tivesse o monge, ele é uma figura totalmente monástica, é monge, né? Coração, mente, comportamento, tudo assim. Ele não precisa, né, da transmissão, porque a transmissão vai ser um peso para ele. Ele vai ter que fazer uma série de coisas dentro da ordem que uma pessoa de 82 anos não tem essa condição mais. Então, é reconhecimento, né? As práticas são reconhecimento. O reconhecimento dos mestres, ele tem mais validade, né? É isso que eu quero chegar a essa conclusão, na verdade. O que importa é o reconhecimento dos mestres, né? Não é papel, não. Ok? No vídeo da transmissão eu falo mais um pouco sobre isso. Esse aqui é só para finalizar como é que eu vim parar aqui, né? Nesse lugar, Shoei-san, ó. Roupa térmica, viu? 10 de junho hoje. Roupa térmica. Aqui o frio não passa, viu, gente? Daqui a pouco tá na hora de eu ir embora no mês que vem e eu só passei frio aqui até agora. Gachou, pessoal. Amanhã eu vou tentar fazer outro vídeo. Eu vou tentar postar essa semana toda esses vídeos, porque são assuntos que estão correlacionados. Eu quero que seja um atrás do outro, para não ficar uma coisa muito doida sem sentido. Ok? Gachou. Obrigada.